Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha abrir o entendimento de todos, para que todos possam entendê-lo e segui-lo, e então ter uma vida de qualidade, uma vida abundante. Preste atenção o que disse o texto. Nós falamos essa semana passada muito sobre a chamada de Abraão. E às vezes a gente lê o texto, os textos sagrados, e a gente passa sem entender muito a palavra, porque a gente come, a gente ignora palavras que são fundamentais para a nossa compreensão. Quando Deus chamou Abraão, quando Deus escolheu Abraão, é claro, quando Deus escolhe uma pessoa, ele fala com essa pessoa. Ele fala com ela. Fala de forma que só ela ouve a voz. Eu lembro comigo, Deus falou comigo numa hora em que eu simplesmente não estava pensando absolutamente nada a respeito das coisas espirituais, nem dele. No meio da rua, com os livros do curso de vestibular, do pré-vestibular, eu estava pensando no meu futuro, no que eu iria fazer da minha vida. Eu vou fazer faculdade de quê? A engenharia, economia. O que eu vou fazer? Eu pensava assim. Enquanto eu estava me perguntando o que eu iria fazer, então o Espírito Santo me interrompeu aquela fala, aquele pensamento, e disse: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, quando ele falou aquilo, eu entendi que era Deus, que era o Espírito Santo. É a voz dele, porque bate com a palavra dele, que Jesus falou isso. Jesus é quem falou isso, então ele iluminou o meu entendimento. Ele me fez ouvir aquela voz. E Deus falou também com Abraão. Ele fala com todos os que ele escolhe. Por quê? Porque o que ele escolhe, os que ele escolhe, tem escolhido, são os que ele conta. Ele sabe de tudo. Desde da sua formação no ventre materno, quanto toda a sua vida, todo o seu futuro. Então ele sabe com quem ele pode contar, com quem vai ouvir a sua voz e obedecê-la. Então, Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quantas vezes eu li isso aí? Incontáveis. Mas o que chama atenção aqui é que primeiro Deus dá uma ordem: sai. Ele não convida a gente para sair, ele diz: sai, faça isso.
faça aquilo. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o princípio e o fim. Então, Ele e somente Ele tem autoridade para escolher quem Ele quer escolher e descartar quem Ele quer descartar. Porque, de antemão, previamente, Ele já sabe quem vai obedecê-lo ou não. Então Ele diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Primeiro Abraão tinha que sair, deixar a sua terra, a sua parentela, a casa de seu pai. Quando ele fizesse isso, que foi o que ele fez, então Deus iria mostrar a terra prometida. É o que Jesus fala. Em outras palavras, ele diz: buscai. Ele está mandando: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas que serão acrescentadas? Ele falou da comida, ele falou da vestimenta, onde vai morar, tudo que a pessoa precisa aqui nesta terra. Mas para que todas estas coisas possam ser acrescentadas, a pessoa chamada tem que obedecer a sua voz. Então, quando eu ouvi Deus falando comigo, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque Ele sabia que eu tinha um medo, um pavor insuportável de pensar que a minha alma ia para o inferno. Eu tinha esse medo, e eu tinha esse medo com razão, porque a minha alma não estava salva, eu estava perdido. Então eu tinha medo mesmo. Mas quando Ele falou, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em outras palavras, Ele estava falando assim: olha, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro. O que é buscar primeiro o reino de Deus? Buscar primeiro o reino de Deus é deixar, é permitir, é aceitar, é acatar a palavra dele na sua mente, na nossa mente. É submeter a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso racional, a nossa inteligência, é submetê-la à palavra dele, à voz dele, à vontade dele. Quando ele falou comigo naquele meio-dia, por volta de meio-dia, em plena luz do sol, eu estava indo trabalhar com os livros debaixo do braço, porque à noite eu tinha o vestibular. Então, eu queria que você entendesse isso, minha amiga e meu amigo. Primeira preocupação é com a sua eternidade, com a sua alma. É com a garantia da eternidade com Deus. É a garantia da sua eternidade com Deus. Porque eu tinha ciência que tudo isso passaria. Eu sabia que tudo um dia ia acabar. Mas e a minha alma? Quando acabasse tudo, quando as ilusões acabassem, o que eu iria fazer da minha alma?
Quando o meu corpo descesse à sepultura, onde estaria a minha alma? Então, é isso que eu quero que você entenda. Deus primeiro dá uma ordem, sai da tua terra. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Quer dizer, ao invés de eu buscar primeiro, me formar, ser uma pessoa bem-sucedida, não. Primeiro o reino de Deus. Que quer dizer o seguinte, se ele, como ele fez com Abraão, olha, Abraão, sai da tua terra. Abraão saiu. Abraão obedeceu. Quando Abraão obedeceu, então Deus veio para guiá-lo, para mostrá-lo a terra prometida. Quando a gente busca primeiro o reino de Deus, quando a gente se preocupa, digamos assim, a gente não deve se preocupar com nada, mas quando a gente ocupa a nossa mente com a busca do reino de Deus, que quer dizer, primeiro buscar servir ao governo do reino de Deus. É isso. Buscai primeiro o reino de Deus. Eu estava com 19 anos de idade. Então, eu estava estudando, queria me formar como todo mundo, é normal, isso é comum. Mas Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Quando eu me converti, eu mudei o rumo da minha vida, eu coloquei as coisas, os projetos meus pessoais, meus sonhos pessoais em segundo plano e priorizei os planos de Deus, então aconteceu o Espírito Santo vir sobre mim. Muita gente quer receber o Espírito Santo, mas não quer abrir mão da prioridade de seus sonhos. Não quer. Infelizmente, isso está cheio de gente assim. Pessoas que decididamente estão focadas nos seus sonhos pessoais. Mas a alma, amiga e amigo, a alma é eterna. A gente só vive por algumas décadas, às vezes nem décadas. Às vezes se morre antes. Então, muita atenção com isso. Muita atenção. Quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus, é buscar usar a palavra de Deus ou praticar ou obedecer a palavra de Deus, colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, sujeitando-nos ao reino dele. Porque é assim, quando uma pessoa prioriza o reino de Deus e a sua justiça, ela tem a mente limpa, clara. Deus ilumina o seu entendimento, Deus abre os seus olhos espirituais e ela pode enxergar coisas que as pessoas comuns não conseguem. Não conseguem. Muita atenção nisso. Quando você deixa ou se permite ter o reino de Deus governando, dirigindo a sua cabeça, ele, Deus, na pessoa do Espírito Santo, vai guiá-lo de acordo com a vontade dele. Você obedecendo, então ele vai dirigindo os seus passos pouco a pouco. Ele não vai te dar tudo. Ele vai te dar o que você precisa para cada dia. Como ele mesmo ensina na sua oração, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, Jesus nos ensina a viver cada dia.
A gente não pode pensar no amanhã, porque amanhã não existe, existe o hoje, agora. Mas se a gente se preocupa com o amanhã, logo a gente está mostrando que não está no reino de Deus, não está se sujeitando ao reino de Deus. E quando a gente não está se sujeitando ao reino de Deus, não conte com ele. Não conte. Porque o que ele pode fazer para uma pessoa rebelde? Por uma pessoa que não quer obedecê-lo? Nada. Então, nós falamos anteontem a respeito de que o maior pecado, o pecado maior do ser humano, não é prostituição, não é roubo, não é mentira, não é latrocínio, morte, matar, nada disso. O maior pecado do ser humano é não crer em Jesus. Que quer dizer, é não deixá-lo reinar na sua vida, conduzir os seus pensamentos. Quando a pessoa não crê, Jesus disse: aquele que me ama, ouve e obedece a minha palavra. Aquele que não me ama, não obedece. É rebelde, não crê em mim. Quem me ama, crê em mim. Não é amor, sentimento, não. O amor que Jesus trata aqui é crença. Quem crê e for batizado será salvo, disse ele. Então os discípulos saíram pelo mundo pregando o evangelho, pregando o reino de Deus. É chegado até vocês o reino de Deus. Quem crê no reino, no governo do reino de Deus, então, e se batizar, dizer, morrer para esse mundo, morrer para si e viver para ele, para Deus, então o Espírito Santo vai guiá-lo à terra prometida, às promessas. Tudo o mais será acrescentado na vida dele. E como é difícil as pessoas entenderem o óbvio. O óbvio está na frente delas, está na cara delas, mas elas não entendem. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz o seguinte, que o Deus deste século, deste mundo, cegou os entendimentos dos incrédulos. Cegou. A pessoa é incrédula, não é porque ela quer ser incrédula, não, ela é incrédula porque o Deus desse mundo cegou o seu entendimento. Quem é o Deus desse mundo? É o diabo. Mas como é que o diabo trabalha? Ele trabalha através das concupiscências, ele trabalha através da mídia, ele trabalha através das vaidades, ele trabalha através de iluminando ou trazendo a luz do inferno, do fogo do inferno, para que a pessoa fique vidrada nas suas ofertas. Esse é o Deus desse mundo. A pessoa é orgulhosa, a pessoa é vaidosa, a pessoa é entregue às vaidades, às cobiças. As pessoas querem fazer sucesso a qualquer preço, as pessoas querem ser alguém nessa vida, querem provar para os seus parentes que ela tem méritos, que ela venceu sozinha. Não faz isso, minha amiga, não faça isso. Não faça isso. Isso é cegueira do Deus desse mundo. Colocar aquele orgulho, não, eu vou vencer para mostrar aos meus parentes que eu tenho valor. Você está querendo provar para quem que você tem valor? Você só tem valor, minha amiga, nós só temos valores. Nós só temos valor quando nós permitimos, por livre e espontânea vontade, obedecer, se submeter, se sujeitar ao governo do reino de Deus. Por isso, Jesus é chamado de o Senhor. Deus é chamado de o Senhor. O Espírito Santo é Senhor.
Como que uma pessoa pode receber o Espírito Santo, que é Senhor, se ela não se sujeita às suas regras, à sua voz, à sua palavra? Para que Abraão fosse bem-aventurado e morrer em ditosa velhice, ele obedeceu a Deus, ele viveu uma vida de fé. E quando desobedeceu, ele pagou o preço. Quando ele desobedeceu, por causa das circunstâncias, quando deu a fome na terra, Abraão correu para o Egito. O que é o Egito? O Egito é um shopping, digamos assim, naquela altura. Era um shopping, tinha tudo. Muita luz, muita fantasia, muita música, muita badalada. Ele correu para lá, porque lá tinha comida. Mas Deus o resgatou. Deus teve misericórdia, porque sabia que Abraão, levado pelas circunstâncias da fome, ele foi para o Egito, desceu para o Egito. Mas depois voltou ao caminho que antes ele estava seguindo. E Deus o abençoou. Então Deus sabe das nossas fraquezas, debilidades. Todos falhamos, todos erramos, todos pecamos, todos nós. Deus ele não exige que nós sejamos impecáveis, porque isso é impossível. Ele não vai cobrar de mim uma coisa que eu não posso dar. Eu sou humano. E por conta dessa humanidade, vivendo nessa casca de barro, eu estou sujeito a errar, a falhar. Se eu não erro com as palavras, eu vou errar com os olhos. Se eu não erro com os olhos, eu vou errar com os pensamentos. Enfim, de alguma forma eu vou cometer erros. Só que quando a pessoa segue Jesus, obedece o Senhor Jesus, essa pessoa tem juízo. Ela tem juízo. E ela sempre está pedindo, meu Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado aos meus devedores. Entende, minha amiga, meu amigo? Quando você está sujeita à voz de Deus, todo dia você zera a sua conta de pecados com Deus. Porque você, meu Deus, me perdoe. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Se eu estou vivendo hoje, então hoje eu preciso. O que eu preciso? Senhor, o Senhor sabe que eu preciso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu preciso de saúde para trabalhar, eu preciso de me vestir, enfim, eu preciso das coisas que atendem às necessidades da nossa vida no dia de hoje. Dá-me saúde para te servir, para trabalhar, enfim. Ele vai suprir todas as nossas necessidades, porque você se tornou dependente dele. Isso que se chama fé. A fé não é uma coisa que você conquista e depois vira as costas e vai embora, como fizeram os 9 leprosos. Eles foram curados. Mas, bom, agora eu vou tratar da minha vida, vou cuidar do meu futuro. Apenas um voltou, reconhecendo Jesus como Senhor. E só este foi salvo. Dos 10, apenas um. 10%, no caso. 10% voltou. Apenas um. Dos leprosos. Então, o Deus desse século, o Deus desse mundo, as fantasias, as conquistas materiais, tudo fica por aí.
Por exemplo, eu estou às vésperas, que eu já considero, de 80 anos. 80 anos. Mas já passou. Já vivi 80 anos, praticamente. Mas por que nós procuramos servir a Deus, deixá-lo governando a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso racional? Optamos em fazer a vontade dele, cremos nele, crendo nele. Então, o que acontece? Ele não deixa faltar nada. Nada. Ele cuida de mim. E ele cuida de tantos quantos têm ouvidos para ouvir a sua voz. Tem atenção para com a palavra dele. Então, quando Deus chamou Abraão, ele sabia que Abraão ia obedecer, e Abraão obedeceu, e você vê hoje. Todos nós hoje somos beneficiados pela obediência de Abraão. Todo ser humano, quem crê, quem não crê, todos, 100% da humanidade tem benefícios por causa da obediência de Abraão, porque Deus fez dele o abençoado. Ora, Jesus está chamando você também, amiga e amigo. Mas eu tenho dor de barriga, bispo, eu estou com uma dor de barriga, eu estou com um problema econômico, eu preciso de saúde, eu preciso disso, eu estou precisando daquilo, eu estou precisando... Se você entregar a sua vida para ele, ele vai ser responsável por ela. Você sabe por que eu tenho certeza que Deus é comigo? Sabe? Eu tenho certeza que Deus é comigo. Certeza. Não é porque sou um servo, não. Um pastor, não. Você sabe por que eu tenho certeza que Deus é comigo? Porque eu sou com Ele. A certeza que eu sou com Ele, então isso me dá a convicção de que Ele é comigo. Então é assim que eu vejo. É assim que eu vejo a minha vida. Não sou perfeito, como eu já falei, eu sou cheio de falhas e eu não nego. E eu não estou nem aí para o que falo, deixo de falar. Mas eu sigo o meu Senhor. Tenho certeza que Ele é comigo. Essa certeza elimina ansiedades, elimina preocupações, elimina pessoas que têm, por exemplo, angústias. Elimina as angústias, não elimina os problemas, porque os problemas são para a gente aprender a desenvolver a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, dependência de Deus. Mas quantas pessoas têm tirado a própria vida por causa da depressão? Quem serve a Deus não tem depressão. Duvido. Se você me provar que uma pessoa que serve a Deus, que é de Deus, está deprimida, você pode ter certeza que essa pessoa não está bem espiritualmente, não está servindo a Deus, não é de Deus. Como que uma pessoa que serve a Deus vai ser deprimida? Não tem condições. Então, esse tipo de coisa não acontece com aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Porque Deus vai honrá-las com a sua presença, vai dar direção, porque é Ele que promete. Aqui, Deus foi muito pessoal, chamou Abraão, Abraão, sai da tua terra. Jesus veio e disse, buscai primeiro
o reino de Deus. Buscai primeiro obedecer a minha voz. Sai da tua terra, da tua parentela. Se tua parentela não crê em mim, se a tua parentela me despreza, não importa. Sai, deixa a casa de seu pai, a sua família, deixa tudo para trás. Vem e segue-me. Quando você toma essa decisão, o Espírito Santo vai à frente, dirigindo o seu caminho. Foi o que Deus fez com Abraão. E ele quer fazer com tantos quantos quiserem. Ninguém tem que pagar nada por isso. Você não precisa merecer para seguir ao Senhor Jesus. Você tem que crer apenas e obedecer. Só isso. O difícil, a verdade é a seguinte, o difícil é deixar de olhar para o amanhã e ficar olhando para o dia de hoje. Porque a pessoa espera, aguarda conquistas amanhã. Mas hoje ela quer resposta imediata, ela quer solução rápida, tudo como um passo de mágica. E isso não acontece com Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai, caminha para a terra que eu te mostrarei, eu pessoalmente te mostrarei. Não vai ser anjo não, vai ser eu que vou te guiar. E Jesus promete a mesma coisa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro o reino de Deus. O reino de Deus entra aqui na cabeça. Quando ele entra aqui na cabeça, todo o corpo agradece, porque a direção dele é certa, você acerta na mosca. É muito mais rico, muito mais precioso do que todo o ouro deste mundo, toda a prata, toda a vitória, todas as conquistas desse mundo. Foi isso que ele falou para mim. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vai continuar assim? Bom, eu imediatamente desviei, me converti, digamos assim, de propósitos, de sonhos pessoais para fazer, então, o que ele queria que eu fizesse. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o resto vai sendo acrescentado. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Quer dizer, Deus fala, ele chama aqueles que vão obedecer. Se você está ouvindo essa voz, obedeça imediatamente. Coloque todos os seus sonhos, projetos pessoais, familiares, entes queridos, em segundo plano. Coloca o Senhor Jesus em primeiro. Então ele vai guiar a sua vida. Se você realmente quer o Espírito Santo guiando a sua mente, então você tem que virar as costas para tudo e todos, inclusive para si mesmo, e deixar que o vento do Espírito Santo vai guiá-lo pelo resto da vida. Jesus disse, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E é como vento. Os nascidos do Espírito são como vento. Não sabe de onde vem nem para onde vão. Mas deixa o vento levar. Ele sabe o que vai fazer. É o Espírito Santo. Deus abençoe todos vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe.